Irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a paz de Jesus e pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 10, e acompanhe a leitura que vou fazer dos versos 1 a 4, a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. E você mesmo assentado como está, mas com reverência e coração aberto, vai acompanhar essa leitura. Mateus capítulo 10, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E dessa porção eu quero pensar, meditar e trazer uma mensagem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Quando a gente era um pouquinho menor, a gente aprendeu na escola bíblica dominical os nomes dos 12 apóstolos. Qualquer crente aqui sabe de cor. Talvez com uma melodia diferente ou outra, mas todos sabemos. Cristo aos 12 escolheu Pedro, André, Tomé, Tadeu. É assim? Sabe outra, né? São 12 os nomes dos apóstolos, embora discípulos tenham sido tantos. Só de uma vez, Jesus enviou 70. E logo depois de sua ascensão, esse número já havia se multiplicado, havia quase 500 irmãos. O grupo apostólico, a igreja primitiva, tinha em torno de 120 pessoas, mas havia muitos outros que tinham estado com Jesus, andado com Ele, ouvido suas mensagens, e um grupo muito grande de discípulos saiu a pregar o seu santo evangelho. Mas apóstolos foram apenas 12. Esses 12 receberam autoridade espiritual para pregar o evangelho, expelir demônios, curar toda sorte de enfermidades e operar sinais e milagres. E eles saíram para pregar, ensinar, fazer o que Jesus tinha mandado. Depois voltaram, e voltaram encantados com um tipo de poder que eles não conheciam. E eles tocavam em alguém e a pessoa ficava curada. Um espírito maligno se arrojava sobre eles e somente com a menção do nome de Jesus, aqueles espíritos deixavam as pessoas que estavam atormentadas. E eles voltaram rejubilando. Jesus disse para eles: olha, não fiquem contentes, porque os demônios se vos submetem. Fiquem contentes porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. E começou a doutriná-los, ensiná-los. E foram 12 aqueles que estiveram debaixo do cajado de Jesus e que receberam o sopro do Espírito Santo, exceto Judas Iscariotes, porque já tinha se suicidado. E eu venho estudando com os irmãos a respeito de um e de outro apóstolo. Hoje à noite eu quero lhes falar sobre Tadeu.
ou, como é conhecido também na igreja cristã, Judas Tadeu. Porque quando Jesus o chama, ele era conhecido como Judas. Mas havia um outro Judas no colégio apostólico, que era o Iscariotes. E para diferenciar um Judas do outro, então um ficou sendo conhecido como Tadeu, que é um apelido carinhoso, que significa peito, ou que significa coração, ou alguém amável, que era característica desse Judas, Tadeu. Pouco, quase nada se sabe desse irmão. A única frase, a única, que nós temos a respeito de Judas, Tadeu, é quando, durante a Santa Ceia, ele pergunta a Jesus assim: Senhor, por que é que o Senhor se manifesta somente a nós e não ao mundo? É a única frase atribuída a Judas. E depois disso, somente uma referência em Atos dos Apóstolos, como sendo um dos 12 que estavam ali na descida do Espírito Santo. Aí consta o nome dele na lista dos demais apóstolos. Uma outra referência assim é quando, no Evangelho de João, para fazer uma diferença entre os Judas, João diz assim: e estavam ali, tal, e Judas, não o Iscariotes, porque nessa ocasião o Iscariotes já tinha se suicidado. Então, para fazer uma diferença, aí foi citado Judas, não o Iscariotes. Fora isso, textualmente, não temos qualquer outra referência a esse irmão, a esse apóstolo chamado Judas Tadeu. Agora, a história cristã, ou a história das missões cristãs, trazem referências dos mapas ou dos trajetos das estradas por onde os apóstolos e outros servos de Deus passaram, o que eles fizeram, ou para onde seguiram depois da descida do Espírito Santo. Então você tem alguns perfis traçados, biografias escritas desses apóstolos. Umas biografias super recheadas, com muitas histórias, e outras biografias com traços vazios, sombras, apenas molduras, coisas muito distantes, porque não temos informações a respeito desses ministérios. Eu escolhi, dentre alguns, o nome de Tadeu, ou de Judas Tadeu, porque dentre os 12 apóstolos, na história cristã, ou na história das missões cristãs, é de quem menos se fala. É de quem se tem menos registros. Pouco, quase nada se sabe a respeito desse irmão. E o curioso é o que é dito a respeito dele, é que ele foi para... saiu da Ásia e foi para a Pérsia pregar o santo evangelho de Jesus. Naturalmente que ali ele foi o primeiro missionário da era cristã na Pérsia. E só. Os irmãos, depois, com curiosidade, procurem um material em alguma livraria, livros que falem sobre as missões cristãs, ou sobre o ministério apostólico, ou você pode até mesmo acessar a internet, dar uma visitada em algumas páginas sobre os apóstolos, e vocês vão encontrar, em resumo, isso que eu estou nessa introdução apontando aqui. Pouco ou quase nada se acha sobre Judas Tadeu, um dos apóstolos
que foi usado por Deus na Pérsia para pregar o Evangelho. E o que se diz é que ele foi martirizado ali junto com Tiago, o menor. E nada mais se fala sobre Judas Tadeu. E eu o tomei como exemplo para destacar duas verdades para nosso ensino nesta noite. Eu dei o título de Anônimos, ou aqueles que não estão debaixo dos holofotes, em destaque, mas que estão fazendo a obra do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero destacar dentro dessa perspectiva o que o próprio Senhor Jesus descreveu e ensinou a respeito dos dons e talentos dados ao seu povo. Ele disse na parábola dos talentos que a uns são dados 10 talentos, a outros apenas 5, a outros 1 talento, também dado por Deus, de forma soberana, sublime, maravilhosa, visando o bem, visando o melhor. Mas há uns mais, há outros menos, segundo um propósito, segundo um critério que é exclusivamente dele. Eu quero pontuar o que está escrito aqui em Mateus, na escolha dos 12, e foi omitido por Mateus a frase que eu vou dizer, e foi escrita por Marcos, quando diz assim, Mateus diz apenas, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. E Marcos acrescenta o seguinte, Jesus, depois de passar uma noite inteira orando, chamou aqueles que ele bem quis para estarem com ele e para depois os enviar. Notem que primeiro houve uma noite de oração antes de uma escolha tão importante, que seriam aqueles que dariam a continuidade e de quem a igreja toma o nome, a igreja apostólica. Segundo, notem que o que é dito é que ele chamou aqueles que ele bem quis para estarem com ele. Então é um critério dele. Terceiro, notem que eles são chamados primeiro para estarem com ele. Era a companhia de Jesus, que era o principal ensino, antes de qualquer coisa que lhes fosse entregue para que eles levassem. Antes do envio, tinha o estar com Jesus. Desfrutar da sua companhia, da sua presença, da sua ministração e do seu ensino. Muitas coisas preciosas nessa instrução inicial. Mas eu queria destacar exatamente essa frase, os que ele bem quis. Irmãos, naqueles dias, como sempre e como hoje, havia pessoas da mais alta competência, gente instruída, gente dinâmica, gente da alta posição, de alta posição na sociedade, gente de alto gabarito, inclusive religiosas, que poderiam ser usadas, chamadas por Jesus, para com sua habilidade, sua influência, ascendência sobre outras pessoas, espaço, contatos, poder político, administrativo, social, cancha social, desenvolver, entre aspas, ao nosso ver, na nossa maneira de enxergar,
muito melhor o Evangelho de Jesus. Mas Jesus chamou pessoas que para a sociedade não eram nada. Dos 12, chamou 4 pescadores, que era uma profissão importante por causa do grande mercado de pesca que havia, principalmente em Cafarnaum, mas era gente muito simples, que inclusive, segundo historiadores, não deviam saber ler nem escrever, razão porque foram inclusive confrontados por essa razão, e a admiração era tão grande, como é que homens iletrados podem ter tamanha autoridade e tamanho poder. Chamou um publicano, que era uma pessoa que, conquanto tivesse instrução, mas era uma pessoa estranha à aliança, e indigna perante a sociedade, um traíra do seu próprio povo, alguém que não tinha a simpatia. Pelo contrário, já havia um bloqueio a respeito dele. Mateus. As pessoas já não gostavam dele. E Jesus chamou para ser seu discípulo. E você vai observando cada um. Chamou um zelote, que era uma seita política, que não era também benquista, era um grupo. E foi chamando cada um como ele quis, exatamente como depois descreve o apóstolo Paulo sobre a natureza da nossa vocação. Jesus queria que aqueles discípulos se espalhando e levando uma mensagem tão poderosa, com sinais tão extraordinários, ninguém tivesse qualquer dúvida de que o que estava sobre eles não era humano. Não era uma habilidade humana, uma força humana, uma tarefa humana, com valores humanos. Só podia ser uma obra extraordinária. Pessoas daquela qualidade, fazendo o que estavam fazendo, só podia ser mesmo obra de Deus. Os críticos da forma, só como um exemplo, são unânimes. Unânimes não, a grande maioria segue a veia do que eu vou dizer agora para vocês. Eles acreditam que quem escreveu os evangelhos não foram os apóstolos, foram pessoas, décadas depois, tempos depois, já movidos por outras influências, e daí nós temos o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, como os recebemos, mas que foram outras pessoas, e não os apóstolos, porque eles não teriam condições de escrever se eles não sabiam nem ler, nem escrever. Pedro, por exemplo, o Evangelho, a carta que ele escreve, as menções que ele faz, não são de gente que não sabia ler ou escrever. Então, alguém escreveu para ele. É o que assevera a crítica da forma. Ora, mas se esse é o princípio, se essa é a visão, ninguém ia também imaginar que uma pessoa que saiu do mar com as redes pescando, uma pessoa tão rude, pudesse fazer um sermão e pregar uma mensagem tão extraordinária como a que foi pregada no dia de Pentecostes. E as palavras que saíam da sua boca eram palavras de vida, concatenadas, organizadas, e ali há um teor teológico, doutrinário e histórico que encantam a todos os teólogos de todas as eras. E quem falava na boca de Pedro não era a sua língua, não era a articulação da sua fala. Quem falava ali era o Espírito Santo de Deus. Como Deus tinha dito, quando vocês forem e saírem, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque na hora eu colocarei palavras na boca de vocês. Não foi isso que Jesus disse? Por que estranhar tudo isso? Toda a obra da redenção é extraordinária, não passa pela habilidade humana, nem a sua, e nem a minha, e nem a de ninguém. Toda lucidez, toda elaboração e toda construção que passa pela mão humana, mas é para abençoar, vem de Deus. Porque o apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, Deus o usou também e ele sintetizou nessa fórmula. Disse ele: toda boa dádiva
E todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem variação alguma, porque é dele o querer e o realizar de todas as coisas. Logo, Jesus preferiu que fosse assim e chamou aqueles que, agindo como agiram, a glória não poderia ser mesmo deles. É o primeiro destaque que quero dar a esse texto. Ele chama pessoas indignas, sem perícia, sem maestria humana, e os transforma em pregadores da palavra. Tirou pessoas de lá de baixo e os fez assentar entre os príncipes. Pegou um pescador e transformou em um apóstolo. Só Deus faz isso. E faz isso com a gente também. Estamos aqui assentados, louvando o seu nome, e não estamos numa sarjeta, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Então vejam só, chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele, dando autoridade para pregar. Então é um critério só dele. Porque não foi Aristóbulo, ou um outro, e foram aqueles 12. Ninguém sabe. Por que foi você? Por que fui eu e não o outro? Ninguém sabe. Deus é quem estabelece a sua própria história. Segundo aspecto que quero destacar é que, na mesma lista, nós temos um Pedro, um João, um Tiago, de quem muito se ouve falar. E temos um Tadeu, que passou praticamente despercebido, foi usado em outro campo, onde não se ouviu falar, mas Deus o usou ali onde ele o plantou. São os anônimos. Os que receberam 10 e os que receberam 1. Também da parte de Deus. E esses são aqueles que são o fundamento da igreja. E são milhões. E existem aos milhares espalhados pela face da terra. Gente que não aparece no rádio ou na televisão, não tem uma página na internet, não tem um site com os seus produtos, com as suas produções, com seus livros escritos, com discos gravados, com os seus muitos textos publicados, ou qualquer outra produção humana. São pessoas que nós nem conhecemos, mas é gente séria e santa e piedosa e tremendamente usada por Deus. É gente que geme em oração incessante e que tem na boca uma palavra profética e está lá entre os índios e ninguém ouve falar e ninguém sabe do seu trabalho e ninguém vê as suas lágrimas, mas Deus as vê. E gente que nós, hoje, aqui assentados confortavelmente, nem sabemos que é gente que está no mundo inteiro, debaixo de pressão, alguns até escondidos dos governos de países fechados ao Evangelho, e gente que leva 1 ano para pregar o Evangelho a uma pessoa, mas é gente de coração apaixonado, e que vive no anonimato, e que não tem holofotes em cima deles. E é gente que prega o Evangelho com paixão para uma pessoa. É gente que é enviado para um campo distante, ermo, separado, inóspito,
para pregar o evangelho a uma congregação, entre aspas, inexpressiva, com 2, 3, 4 pessoas, e ali alimenta aquele corpo de Cristo e prega o evangelho a pessoas que ainda não ouviram, e é gente de Deus, apaixonada, são Tadeus, que Deus usa onde quer para a sua glória. Eu estive recentemente numa reunião de colegas, de pastores. Não vou dizer a denominação, não era presbiteriana. E a gente teve um tempo de oração, de bate-papo, de confraternização e também de partilhamento. E eu tive a oportunidade, já que eu era o convidado, eu fui ali dar uma palavra para eles e orar com eles. Alguns me procuraram para uma conversa de 10, 20, 15 minutos, outros de meia hora, queriam desabafar algumas coisas com alguém que não era da denominação, que é alguém que não estava enfronhado no campo, naquele envolvimento entre eles. Falaram comigo algumas coisas. E alguns, inclusive, decepcionados, frustrados, porque estão servindo a Cristo numa roça, num povoado, numa congregação, sem expressão, sem visibilidade, sem opções, sem gente para ajudar, e caminha por aquelas roças, com a Bíblia debaixo do braço, horas e horas com os pés cheios de poeira, para fazer uma visita a uma família que mora num sítio afastado, e fazem um culto ali, numa tarde ou numa manhã, e deixa aquela família edificada, que não sabe quando receberá de volta uma outra visita de um obreiro, um trabalho afastado, difícil, sem contatos, sem congressos, sem simpósios, sem cruzadas, sem movimentos, sem nada. E esses obreiros, sem investimento sobre eles, raramente têm um dinheiro para comprar extra, um dinheiro extra para comprar um livro para a sua edificação. Não tem dinheiro para ir a um congresso, para arejar a cabeça, e ficam isolados, e são milhares. E mesmo assim, por amor a Cristo, são fiéis. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite porque eu tomei esse exemplo de Tadeu, na verdade eu usei para ele, na ocasião, o exemplo de Bartolomeu, que é um outro. Eu disse, olha, o Bartolomeu, você já ouviu falar de Bartolomeu? Me diga aí um milagre que Bartolomeu operou. Me diga aí um lugar onde Bartolomeu foi usado, que tenha no livro de Atos dos Apóstolos, em alguma história da igreja, alguma coisa retumbante, grandiosa, que foi operada por Bartolomeu. Diga aí para mim. E ele ficou calado e disse assim, mas Bartolomeu está sentado num trono entre os 12 tronos ao lado de Jesus. Tudo que é feito em fidelidade, Deus está vendo. São milhões e milhões, milhares espalhados no mundo inteiro,